Irmãos, como o nosso pastor falou, hoje eu vou conversar com vocês um pouco sobre os dons da palavra, né? Eu vou falar sobre a profecia, a variedade de línguas e a interpretação de línguas. Mas eu gostaria de lembrar que no domingo passado, o Mel, que é o nosso irmão que pregou, ele falou que Deus, ele é um pai bondoso que dá presente aos seus filhos. Vocês lembram disso? Então, os dons, eles são presentes de Deus dados à família de Deus. Os irmãos que estão tentando tirar foto, é difícil tirar foto de mim, que eu sou comunicativo, eu fico aqui. Mas vamos lá. Então, irmãos, Paulo nos mostra uma maneira correta de entender e utilizar os dons de forma saudável. Acredito que a proposta de hoje é a gente pensar sobre isso. Por quê? Porque existe uma maneira, existe um como nós utilizarmos os dons. E você que, de repente, é uma pessoa mais antenada, que pensa nessas coisas sobre os dons, né? Dá para se ver que existe um desajuste na igreja brasileira nesses dias. E nós queremos lançar um fundamento de como essa casa pensa sobre os dons, como a nossa comunidade local compreende o uso dos dons. Em específico, hoje, eu vou falar sobre esses três, né? Eu escrevi aqui, eu vou falar muitas vezes frases, vou parar e a gente vai conversar. Eu acredito que é uma forma de nós entendermos e sairmos daqui convictos e conscientes daquilo que nós estamos conversando essa manhã. Não tenho problema também se em algum momento você quiser perguntar alguma coisa. Comigo funciona legal, então você pode ficar à vontade. Porque eu compreendo que isso daqui também, como o Juan falou, é instrução, é diálogo. Então vamos seguir. Assim é com os dons. Eles estão disponíveis, mas sem o conhecimento do como usaremos ele de forma equivocada. Então, em geral, o nosso contato com ambientes proféticos foram locais muito similares, às vezes, a tiroteio. Por quê? Porque era despejado um monte de palavra, um monte de coisas, muitas vezes sem uma supervisão, muitas vezes sem uma conferência, mas nós acreditamos que os dons eles funcionam para o uso saudável dentro da comunidade local. É dentro de um lugar de aliança, é dentro de um lugar de supervisão, é dentro de um lugar onde todos somos pessoas vulneráveis e as Escrituras dizem que nós devemos julgar a profecia. Então, assim, de repente você já teve contato na sua vida com alguma palavra que deram há anos atrás e ela ainda não cumpriu e o prazo já expirou. Das duas, uma. Ou nós não nos adequamos ao cumprimento dessa palavra, ou foi uma profecia falsa. E a gente tem que pensar sobre isso, né? Abre sua Bíblia, por favor. Não sei se colocou aqui. Mas 1 Coríntios 12, 1. 1 Coríntios 12, 1 vai dizer: Coríntios 12, 1. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. É a instrução do apóstolo Paulo. Então, quais dons nós vamos tratar hoje? Eles estão nos versículos do 7 ao 11, também de 1 Coríntios 12. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de ciência. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, o dom de curar. E a outro, a operação de milagres. E a outro, a profecia. E a outro, o dom de discernir os espíritos. E a outro, a variedade de línguas. E a outros, a interpretação de línguas. Mas um só é o Espírito. Opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como deseja ou como quer. Então, antes de falar um pouco mais a fundo sobre os dons,
eu gostaria de trazer uma palavra de encorajamento para a gente. Por quê? Durante essa semana, enquanto conversava com o Juan, nosso pastor, sobre o dia de hoje, um dia eu estava dando banho na minha filha, porque lá em casa o hábito é eu dou banho no Tito, Sara pega, vai arrumar, e eu vou e dou o banho na Jojo. E me saltou uma frase, que é: não resista ao amor do seu pai. Essa frase me saltou ao coração enquanto eu dava banho nela, e eu fiquei pensando um pouco sobre isso. Por quê? Porque para operar nos dons de uma forma saudável, de uma forma onde nós não vamos utilizá-los para o bem próprio, nós precisamos confiar no amor do nosso Pai, que Ele nos ama, independente de qualquer coisa, em Cristo. Nós precisamos confiar na reconciliação que vivemos com Ele em Cristo. Nós precisamos acreditar que aqui, na sua igreja local, na sua comunidade de fé, é um lugar seguro e protetor para você fluir com saúde nos dons, para eu fluir com saúde nos dons. Porque ninguém aqui, vai querer utilizar isso para o bem comum. Por quê? Porque a profecia ela é utilizada para edificação da igreja, edificação do corpo de Cristo. Então, nós queremos falar sobre isso hoje. Essa é uma comunidade que crê nos dons. E nós acreditamos que os dons eles servem para edificarmos uns aos outros. E nós vamos ler alguns versículos hoje, e para quando tivermos contato com um ímpio em nossa reunião, por exemplo, Paulo vai dizer que quando esse ímpio, quando essa pessoa que não crê no Senhor ainda, chega em um ambiente saudável de comunidade local, diz que quando ele vê a profecia funcionando, ele se rende. O Espírito Santo o convence do seu pecado, ele prostra o seu rosto em terra e ele diz: o Senhor está aqui. Então, nós precisamos dos dons, mas existe um como trabalhar de modo saudável. Então, quando eu dava banho nos meus filhos, me veio isso. Eu fiquei olhando a Jojo e eu pensei, cara, minha filha confia no meu amor por ela, independente de tudo que ela fez naquele dia. Ela crê que existe uma graça, ela crê que existe bondade. Ela não vive insegura de estar despida na minha frente. E nós acreditamos que é extremamente importante que nós possamos acreditar tanto na graça de Deus e a obra de Cristo na cruz do Calvário, que nós não vamos correr o risco de utilizar os dons para testificar que está tudo bem comigo. Estamos juntos, irmãos, até aqui? Por exemplo, quando eu profetizo na vida de um irmão, eu estou bem, porque o dom está fluindo. Quando eu não consigo dar uma palavra para alguém, não estou muito bem, porque não estou funcionando direito. Mas nós precisamos confiar no amor do nosso Pai, porque senão os dons vão virar a maneira pelo qual nós vamos nos sentir amados ou não por Deus. Quando eu funciono, eu fico bem. Quando eu não funciono, eu estou inseguro. E aí, ao invés de entrar na presença de Deus confiando no sangue do Cordeiro, eu confio na minha capacidade ou no meu estado emocional. E por isso eu escrevi isso. Nós não podemos resistir ao amor do nosso Pai. Ele escolheu oferecer Deus encarnado, Cristo Jesus, para morrer no meu e no seu lugar. Isso é o que nos permite entrar com ousadia, o autor de Hebreus vai dizer, diante do Senhor, confiando, e Ele me ama. Ele é um Pai bondoso que decidiu nos dar presentes. Então, quando a sua igreja funciona nos dons, não é porque ela é extremamente boa, é porque Deus é bom. É porque Deus decidiu nos presentear com profecia, Deus decidiu nos presentear com variedade de línguas, Deus decidiu que quando um fala em línguas, o outro irmão interprete, e vários outros dons que nós vamos falar nas próximas semanas. Então, a utilização e o funcionamento dos dons não é para mim, não é para a gente se sentir bem, irmãos, então é sobre quem Deus é, sobre a sua gloriosa igreja. Por isso que eu disse que todas as vezes que eu me vejo diante do rebanho do Senhor, eu fico
Eu demoro assim, a ficar mais tranquilo. Por quê? Porque isso não é normal. É um milagre eu estar diante de vocês. É bondade de Deus, o Senhor me dá a oportunidade de comunicar a sua palavra ao corpo de Cristo. Porque a grande verdade é que eu não tenho condições de fazer isso. Vamos abrir, irmãos, 1 Coríntios 14, por favor. Os dons estão a serviço da nossa família, da família de Deus. Nós servimos a nossa família com os dons porque amamos o nosso Pai e amamos os nossos irmãos e amamos aqueles irmãos que ainda nem sabem que são, que estão perdidos, que ainda não estão vivendo a comunhão de estar no corpo de Cristo. 1 Coríntios 14, versículo 1. Vai dizer: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Então ele diz que eu tenho que seguir em amor. Depois ele diz que eu preciso procurar esses dons com zelo. Existe um esforço, né? Há um trabalhar, né? Não é uma coisa que, né? Assim, eu preciso seguir em amor. Por quê? Porque se eu não tiver amor, irmãos, de nada... Perseguir? Nós precisamos perseguir os dons zelosamente. Desejar servir o corpo de Cristo exige empenho, dedicação e investimento de tempo e financeiro, porque não é barato. E ele vai dizer o seguinte, Paulo, principalmente o de profetizar. Por quê? Romanos 8, antes de eu entrar, abre por favor aí comigo Romanos 8, 38 e 39. Nós não podemos esquecer, como fala em Salmos 136, o nosso Pai é bom e o seu amor dura para sempre. Se colocar num lugar de servir o corpo de Cristo, esquecendo da bondade do Senhor, irmãos, é uma desgraça. É uma ruína. Nós não podemos desejar servir o corpo de Cristo sem antes acreditar no amor dele que já nos alcançou pela obra do Senhor Jesus. E olha o que diz em Romanos 8, 38. Eu estou convencido, existe um convencimento de que nem a morte, nem os anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade. Irmãos, nada, ele diz, nada, em toda a criação, jamais poderá separar do amor de Deus, revelado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, assim, nada que jamais existiu, nada que existe hoje, nada que te assola hoje, nada que vai te assolar o ano que vem, nada pode te separar e me separar do amor do nosso Pai, do nosso Abba. Nada pode remover eu e você desse lugar. As Escrituras vai dizer que se eu descer ao mais profundo abismo, ali o seu Pai está. Se eu subir a mais elevada colina, ao mais elevado monte, ali ele também estará. Então não existe um lugar no universo, nada, que esse Deus transcendente, esse Deus que excede tudo, ele habita. Isaías 57 vai dizer que o seu Pai habita num lugar altíssimo. Paulo vai dizer que Deus habita em uma luz inacessível. Mas Isaías vai dizer também o seguinte, que esse Pai altíssimo, ele deseja habitar com contrito e quebrantado de coração. Então é a partir desse lugar que nós devemos, em amor e com zelo, procurar os dons. Um lugar de confiança. Eu já sou amado pelo meu Pai, porque antes da fundação do mundo ele já sacrificou o Cordeiro, que se tornou maldito
no meu lugar. Então nós vamos servir uns aos outros com liberalidade, com amor, mas sem busca por afirmação pessoal, porque a nossa dignidade e afirmação está em Cristo. Deus não é um Pai que nos retribui segundo o que merecemos. Aleluia. Ele não me dá o que eu mereço. Então, se alguma vez na sua vida, meu irmão, você já pediu, Senhor, eu reivindico o que eu mereço. Por favor, irmãos, não ore mais isso. Porque o que nós merecemos é castigo, é inferno. Nós precisamos pedir ao Senhor, Senhor, dai-me aquilo que eu não mereço. Que a sua bondade é o que faz por mim. Porque Ele decidiu perdoar eu e você todas as vezes que deslizamos no pecado ainda hoje, em Cristo. Em Cristo. Existem, já começando a entrar no que a gente vai tratar hoje, já vai abrindo sua Bíblia em Mateus capítulo 7, 22, 23, por favor, enquanto eu vou falando, para a gente ganhar tempo. Mas eu queria dizer uma coisa, nós conferimos bastante sobre isso. Existe um grupo aqui na igreja onde toda vez que alguém vai pregar, a gente passa o esboço, isso passa por um crivo, isso passa por uma conferência. Ninguém mete a mão no microfone nessa casa, irmãos, sem antes passar por uma aprovação. Queria deixar você seguro com isso. Tudo é corrigido e pautado à luz das Escrituras e à luz da nossa confissão de fé também. Tá? Então, assim, Mateus 7, 22, ele nos afirma, 22, 23, ele nos afirma que falsos profetas podem profetizar. Falsos profetas podem expulsar demônios. Falsos profetas podem realizar milagres sem serem conhecidos por Cristo, enganando a noiva do Cordeiro. Mas os dons do Espírito Santo são reservados aos salvos, aos filhos amados de um Pai bondoso. Por quê? Porque é possível fluir em poderes, mas está ensinando doutrina de demônios e funcionando debaixo de outros espíritos que não é o do nosso Deus. E nós queremos crescer sendo uma comunidade que discerne sobre quais espíritos nós funcionamos, né? Então, da onde que tu está tirando isso, André? Mateus 7, 22, 23. No dia do juízo, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Não expulsamos demônio em Teu nome? Não realizamos muitos milagres em Teu nome? Eu, porém, responderei, nunca te conheci. Afasta-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Algumas versões vai dizer que pratica a iniquidade. Pula comigo, por favor, em 1 Timóteo 4, por gentileza. 1 Timóteo, capítulo 4, 1 e 2. Estou indo rápido, gente? Estou um pouco nervoso. 1 Timóteo 4, 1 e 2. O Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e ensinamentos, a sua versão talvez vai dizer doutrina de demônio, que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está cauterizada ou morta. Isso vai depender da sua versão. Então, irmãos, vamos para Atos 8 para a gente ver um pouco sobre isso. Atos capítulo 8 vai falar de um cara que se chama Simão. Atos 8, 9 e 10, por favor. Eu peço para abrir, porque é importante que você confira se eu também não sou um falso profeta. Se eu também não estou enganando você.
se o que eu estou dizendo realmente é assim que está escrito nas Escrituras. Por quê? Porque nós somos uma comunidade que zela pela sã doutrina e pela palavra de Deus. Então, por isso que domingo após domingo é dito: irmão, leia a Bíblia, abre aí e confere, porque nós precisamos ter a responsabilidade de que a comunidade nos dá toda a infraestrutura necessária para termos comunhão e andar, mas é uma responsabilidade minha conferir se isso está certo ou não. Então, Atos capítulo 8 vai falar de um cara que se chama Simão. Esse cara, ele não era convertido. Na verdade, ele era um feiticeiro. Mas a gente vai ler que ele tinha a aparência de ser um dos nossos. Olha o que diz sobre Simão. Um homem chamado Simão praticava feitiçaria. Atos 8, 9 e 10. Beleza? Atos 8, 9 e 10. Um homem chamado Simão praticava o quê? Feitiçaria. Algumas versões vão dizer magia. Tá? Ali por anos. Ele deixava o povo de Samaria admirado e afirmava ser alguém importante. Todos, dos mais simples aos mais importantes, se referiam a ele como o grande poder de Deus. Ou seja, nós estamos diante de um cenário de um feiticeiro que, diante da igreja, diante da cidade, diante da população daquele lugar, ele tinha a aparência de ser um dos nossos, mas ele operava debaixo de feitiçaria. E aí, não é o grau de assertividade, de repente, da profecia desse cara que é o termômetro se ele é um falso ou um verdadeiro profeta. Porque falsos profetas também profetizam. Nós lemos em Mateus 7. Mas eu profetizei em teu nome. Mas eu fiz isso em teu nome. Mas Cristo não conhecia ele. Por quê? Porque o espírito da profecia é o testemunho de Cristo. Logo, funcionamento profético, funcionamento de dons, que não revela a centralidade de Cristo, que não revela o Evangelho, é falso, ainda que assertivo. Então, por isso nós... Amém. Fica com Deus. Vamos lá no versículo 18. Importante ficar com Deus mesmo. Vamos no... Escolha o lado que vai ganhar, isso aí. Vamos, Atos 8, vamos no versículo 18 e 20, ainda falando de Simão. Eu estou tentando ser bem didático, bem calmo, porque é espinhoso, mas é importante nós chegarmos juntos nesse final. Por quê, irmãos? Porque a vida cristã, ela é submissão a leis. Deus não é um ser informal. Deus é legislativo. Ele é criterioso e exigente. Quando vão construir um lugar para ele habitar, ele diz: eu quero tal tipo de tecido, tal cor. 2 metros, 16 centímetros e tantos milésimos. Por que não 2 metros? Porque eu quero assim. Então eu não sirvo a Deus, você não serve a Deus o como você quer. É o como Ele manda. Porque o cristianismo é uma fé onde nós temos um Pai que nos ama, como nós estamos falando, mas nós temos um Deus que é um fogo que consome. Então nós não podemos viver de forma informal e negligente diante desse Deus, porque Ele mata. E, de repente, porque no nosso país, né, no continente americano, aqui a gente ainda não vê pessoas sendo fulminadas no meio do nosso culto, isso parece ser meio, fanatismo do André, doideira. Mas, creio eu, que esse tempo está chegando. E aí, a hora que a presença de Deus vier no meio da sua igreja e pessoas morrerem no meio do culto, e aí a ciência vai dizer que foi infarto. Foi infarto, mas Deus que matou. Porque Deus mata, gente. As Escrituras vai dizer que Deus desejou matar Moisés, porque ele quebrou o pacto.
De repente você ainda não leu isso, mas em Êxodo está lá, Êxodo 20 alguma coisa, 24, está por ali. E Deus quis matar Moisés. E a mulher dele fala, você é um homem sanguinário, porque você não está cumprindo o pacto que essa família tem com o Senhor. Então, mulheres, eu quero te dar uma ajuda. Se o seu esposo não está fazendo isso, cobre dele, para que a sua casa não sofra um dano de pacto que vocês firmaram. Cobre do seu marido. Olha aí. Entendeu? Então vamos lá, Atos 8:18. Atos 8:18. É melhor o problema do que Deus matar a gente. Problema de casal é sempre bom fazer as pazes. Problema com Deus, não. Atos 8:18, 20. Simão viu que as pessoas... Presta atenção, irmão, no que está dizendo. Ó. Simão viu, tenta visualizar, que as pessoas recebiam o Espírito Santo quando os apóstolos impunham as mãos sobre elas. Então, ofereceu dinheiro, dizendo, me dê esse poder também. Ele tratou o Espírito Santo como mais um poder levianamente que ele tinha. Eu vou pagar, me dá esse poder também. É mais um poder. Para que a centralidade de um falso profeta é sempre si. Para que quando impuser as mãos, eles também recebam o Espírito Santo. E aí, para mim, a postura de Pedro revela um zelo que a gente tem que começar a ter, né? Em supervisão, na igreja local. Mas olha o que Pedro diz. Pedro, porém, respondeu que o seu dinheiro seja destruído com você. Ou seja, nós não precisamos do seu dinheiro. O Espírito Santo de Deus não se compra. Nós lemos que ele dá deliberadamente a quem ele quer. O dom de Deus não pode ser comprado. Então, irmãos, 1 João 4:1, você não precisa abrir que eu vou ler rápido, mas ele vai dizer assim, amados, não deis crédito a qualquer espírito. 1 João 4:1. Antes, porém, provai com cuidado se os espíritos procedem de Deus, porquanto muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então, 1 João 4:1 vai dizer que nós não devemos dar crédito emocionado, sabe? A pessoa diz isso, isso e isso, e às vezes tu sabe que não é verdade. Amém? Uma vez eu falei com o cara, não amém, mano. O que você está falando está equivocado, não procede e está errado. Em amor, de verdade. Mas a gente precisa ter esse tipo de postura. Não é concordar com tudo que se fala e começar a chorar. Ai, amém, amém. Que bom, ai, aleluia, é para mim. E às vezes não é. Às vezes é mentira. Às vezes não é para você, é para outra pessoa que está no mesmo lugar. Mas o conselho de 1 João é, não dê crédito a qualquer espírito. Mas prove se os espíritos procedem de Deus. Porque existem muitos falsos profetas saindo pelo mundo. Então, vamos aos dons, irmãos. Como eu falei, eu vou falar sobre os dons da palavra, vai ser bem rápido agora, né? Os dons da palavra, eu vou lembrar, nós estamos falando sobre a profecia, a variedade de línguas e a interpretação de línguas. O primeiro que nós vamos falar é sobre o dom de profecia. Nós estamos em 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 14, 1, depois o 3, depois o 4. Amém? Profetizar, né, é expressar, já não é o versículo ainda não, é uma frase para a gente entender o que é profecia. Profetizar é expressar a mente e o coração de Deus através de palavras. Isso pode ser a uma pessoa, a uma igreja, a uma cidade, a uma nação, e aí cada um com a sua esfera, vamos dizer assim, de autoridade. Mas profetizar é você expressar a mente e o coração de Deus de maneira audível. Isso é profetizar.
Tá? Então, 1 Coríntios 14, 1. Vai dizer: sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Versículo 3 e 4. Mas o que profetiza, fala para as pessoas, edificando, ou seja, construindo, exortando, ou seja, animando, né? E consolando. O que fala em línguas, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Então, Paulo ele já diz uma coisa aqui, já vai pegar o próximo dom que nós vamos falar. O que profetiza, edifica o corpo de Cristo. E o que fala em línguas, edifica a si mesmo. Um versículo que nós já lemos, né? Apocalipse 19, 10, já falei sobre ele. Ele vai dizer que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, anota aí se você está anotando. Apocalipse 19, 10. Tá? Ele vai dizer aquilo que nós já falamos, que a centralidade do funcionamento profético é Cristo. Então, todo funcionamento profético que não revela Cristo é enganoso. Tá? 1 Tessalonicenses 5, 19 e 20. 1 Tessalonicenses 5, 19 e 20. Paulo vai dizer: não apaguem o espírito e não desprezem as profecias. Né? Paulo ordena que não apaguemos o Espírito Santo e não podemos desprezar ou agir de forma leviana com uma profecia. Nós precisamos ser zelosos com isso. Tá? Próximo dom que nós vamos falar é o dom de variedade de línguas, irmãos. A variedade de línguas, ou o dom de línguas, é uma fala sobrenatural, em uma língua desconhecida. No entanto, em Deus você fala mistérios e você está se edificando. Geralmente é o que a gente tem que fazer no momento de um devocional. Você está se edificando. Quem fala em línguas, fica falando em línguas. Não sei se você já teve essa experiência de estar falando em línguas um determinado horário. Certamente quem tem essa experiência é quem não tem filho pequeno, né? E aí o estalo, cara, deixa eu ver a hora. Passou 40 minutos, 1 hora, porque você entra em um lugar de edificação pessoal com o Senhor. Paulo vai dizer também que quem fala em línguas, né, revela aqueles mistérios do seu interior ao Senhor. Acho que é 1 Coríntios 2, se eu não estou enganado, 2, 9. Não vou lembrar da referência agora. Mas esse que nós vamos falar agora, a variedade de línguas, está em 1 Coríntios 14, 4, 5, alguns. Vamos lá. O dom que nos edifica. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 14, 4, o que fala em línguas a si mesmo edifica. Paulo também não proíbe a utilização do dom de línguas. Isso está onde? 1 Coríntios 14, 5. Eu quero que vocês todos falem em línguas. Então, ele expressa o desejo de que a comunidade de fé usufrua dos dons de línguas. Olha, eu quero que vocês falem em línguas. No entanto, muito mais que profetizem. Pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, a não ser para que a igreja receba a edificação, tenha um intérprete. Então, Paulo vai dizer que no serviço coletivo, o dom de línguas ele precisa ser acompanhado de interpretação. Senão, eu não estou edificando a igreja, mas só a mim. E aí, Paulo vai dizer também o seguinte: como nós devemos interpretar? É o versículo 13. Instruções de como usar o dom de línguas. Ele vai dizer que é com um intérprete. Versículo 13 de 1 Coríntios 14. Por isso, quem fala em línguas, ore para que possa interpretar. É uma instrução de Paulo. Se você fala em línguas, é importante que você ore pela interpretação delas também.
E se você fala em línguas, a mesma língua há 10 anos, peça ao Senhor que renove, que te dê variedade, que te dê novas línguas, porque Ele dá. Então, como fazer isso, irmãos, num ambiente coletivo? Por exemplo, nós temos visitantes hoje. Então, como fazer isso num ambiente coletivo, quando tem visitante, né, quando tem pessoas que não são familiarizados com isso? Paulo vai dizer que nós devemos orar consigo mesmo e com Deus. Olha aqui o versículo 28 de 1 Coríntios 14. Mas não havendo quem interprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. E ele vai dizer no 1 Coríntios 14, 18 e 19 também. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vós, Paulo. No entanto, na igreja, ou seja, no culto público, prefiro comunicar 5 palavras compreensíveis, a fim de orientar os meus irmãos, do que falar 10.000 palavras em uma língua estranha. Então, Paulo está dizendo o seguinte: no ambiente pessoal, devocional, amém, irmãos? Devocional, né, que a gente tem que ter com o Senhor diariamente, eu oro em línguas. Mas no ambiente público, coletivo, obrigado, Luiz, a instrução de Paulo é que é melhor falar 5 palavras entendíveis, que a pessoa vai sair edificada, a não ser que tenha um intérprete. Vamos supor, alguém aqui no nosso meio interpreta. Porque isso a gente até conversou, é coisa rara, não é fácil você achar uma pessoa que interpreta, né? Porque ninguém ora para ter, né, a interpretação. Então, se tem um intérprete, um orou em línguas, se silencia e o intérprete vai e fala: o que o irmão comunicou é isso, isso e isso. Logo, a igreja sai edificada e Deus é glorificado. Né? Então, instruções de como usar. Agora nós vamos para o dom de interpretação de línguas. Versículo 13 de 1 Coríntios 14. Estamos indo juntos, irmãos? Amém. O dom de interpretação de línguas, ele define a mensagem que foi dita em línguas. Então, a primeira instrução, como nós já lemos, no 13, 1 Coríntios 14, 13, ore para que possa interpretar. Nós precisamos pedir no Espírito para que Ele nos dê e nos tenhamos condições de interpretar. Instruções de como usar. O versículo 2 também vai dizer, de 1 Coríntios 14, quando eu mudar de 1 Coríntios 14, eu falo, nós estamos só nele. O versículo 2 vai dizer: porquanto quem se expressa em uma língua estranha não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o compreende, pois em espírito ele fala mistérios. Então, quando uma pessoa está falando em línguas, ela está comunicando-se com o Senhor e falando mistérios. Por isso, existe uma necessidade de um intérprete, quando a comunidade de fé está reunida. Por quê? Porque senão isso não faz muito sentido. Faz sentido dentro de casa, no meu devocional. Eu estou me edificando e os mistérios do meu interior estou comunicando isso com o meu Deus. Mas quando nós estamos juntos, Paulo vai dizer que, irmão, assim, a gente não está proibindo, né, irmão? É importante deixar isso claro. Nós não estamos proibindo que você fale em línguas no culto público. Mas nós estamos dizendo que o próximo vai no versículo 40 de 1 Coríntios 14. Paulo vai dar uma instrução dizendo que, o 40, tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Nós estamos querendo fazer isso a respeito desses dons. Existe um como, existe uma decência, existe uma ordem na utilização dos dons. A gente não quer que vire um samba do crioulo doido e que ninguém sabe o que está acontecendo, né? De repente você não é de periferia, não sabe essa expressão, mas é uma expressão de um favelado. Eu sou um periférico, então não estou sendo racista, não. Antes que falar, o irmão está sendo racista. Um favelado.
Favelado fala muito isso. Tudo que é bagunçado, ele fala moda bangu, samba do crioulo doido, pandemônio, enfim. Então, assim, a gente quer que o Senhor receba um culto que seja honroso, um culto que seja decente e um culto que seja ordeiro. Por quê? Porque quando nós nos unimos, irmãos, o trabalho é a edificação mútua. Ninguém vem domingo de manhã para a igreja para si. Para si, você faz na sua casa. Amém? Aqui, nós fazemos para o Senhor. Amém? Quando a gente sai de casa, você que de repente não tem carro, paga o seu Uber, que subiu, está mais caro. Quando você vem andando, quando você se arruma de manhã, você poderia fazer várias outras coisas. Se você se vê como um vocacionado, não, você tinha que estar aqui. Mas se você se vê como uma pessoa solta, você poderia fazer várias outras coisas. Mas você vem para cá. E quando nós viemos para cá, nós fazemos o quê? Deus. Ele é o centro. Nós nos unimos por causa dele, para que ele receba um incenso agradável diante da sua presença. E quem nos dera que um dia ele venha. De verdade. De verdade, irmãos. Toque a nossa vida e nos mude. Toque a nossa história, porque assim, gente, na boa, ninguém dizima, ninguém oferta, ninguém vive a vida comunitária sem querer Deus. Nós estamos aqui, nossas famílias, nossos filhos, nossas esposas, nosso recurso, nosso tempo, porque nós acreditamos que estamos construindo um lugar para Deus habitar. É isso. E aí nós pedimos os dons. Senhor, nós queremos profetizar. Senhor, nós queremos nos edificar. Senhor, nós queremos interpretar. Para quê? Para edificação, porque nós estamos indo ao seu encontro. E se o Senhor, que é um Pai bom, nos presenteia com dons, o caminho vai ser mais fácil. É por isso. Porque nós queremos a melhor parte, que é estar com o Senhor. Por isso nós precisamos dos dons. Através, irmãos, da hombridade restaurada, famílias sacerdotais, casamentos saudáveis e vida piedosa diante do Senhor, nós acreditamos que os dons serão usados de maneira correta. Nós acreditamos que os nossos filhos dentro de casa precisam nos ver fluindo no dom, precisa ver a mamãe com dor de cabeça ou o papai e a gente orar e ser curado. É dentro de casa. É os nossos filhos vendo a gente de joelhos dobrados, lendo as Escrituras. Eu não tenho problema, assim, eu amo livros, mas de verdade eu não tenho problema da Joana abrir e rabiscar meus livros. Eu tenho uma filha de 5 anos. Precisa ser familiar para ela ter contato com essas coisas. Eu não ligo. Vira e mexe, eu tomo um susto, assim, que eu abro um livro para pesquisar, tem uma boneca desenhada, tem um rabisco colorido. Mas, assim, eu não tenho problema com isso, gente, porque ela precisa crescer com familiaridade nessas coisas. Para quê? Para que ela não tenha que se esforçar como eu, que sou prolixo, que sou dislexo, que me concentro para ler, leio devagar. Ela precisa amar a palavra de Deus e os materiais de apoio. Por quê? Para que ela cresça como uma mulher de Deus, para que ela cresça amando a Bíblia, para que ela cresça tendo contato com isso, para que ela cresça acordando e desejando ter contato com Deus. Porque nós acreditamos, irmãos, e a gente está indo para o fim, que famílias são os odres que Deus vai usar nesse tempo para o derramar do seu Santo Espírito. Se fala muito, vários profetas falam muito sobre o avivamento, um derramado do Espírito Santo. Você pode falar da maneira que você se familiariza melhor. Mas famílias,
Nós acreditamos que o derramar do Espírito ele não é uma coisa mais reservada a uma personalidade, a uma pessoa, mas ela é reservada para famílias sacerdotais e igreja local. Então, assim, queria falar com uma coisa que eu fui muito ministrado essa semana também, é que o Espírito ministrou ao meu coração que, como marido, eu não sou só um provedor financeiro da minha casa. Como marido, eu preciso ser um homem que provê devoção à minha família, eu preciso ser um homem que provê doutrina à minha família, eu preciso ser um homem que provê disciplina à minha família, eu preciso ser um homem que provê direção à minha família. E aí, irmãos, as Escrituras vai dizer que se eu me coloco nesse lugar, a minha esposa, ela vai edificar o meu lar. E aí eu queria dizer outra coisa que eu fui muito ministrado essa semana. Porque quando você que já passou pela ter um filhinho pequeno, e o segundo que você tem que dar atenção para de 5, o outro que está com cólica, a privação de sono me deixa um ser chato. Eu já sou naturalmente uma pessoa que luta para ser legal. De repente você acha que não, mas você pergunta a Sara, assim, eu me esforço muito. Eu me esforço muito para não ser um cara reclamão, um homem rixoso. Mas essa semana eu fiquei muito irritado porque o Tito acordou 2 da manhã, foi dormir 6. E aí 4h17 eu olhei a hora, eu falei, Senhor, faz esse menino dormir, Deus, eu não aguento mais. Cara, eu estava muito cansado. E quando a Sara me acordou para eu pegar o Tito, eu fui ríspido com ela. Eu falei, pô, tô trabalhando pra caramba, cara. E ela falou, e eu também. E eu também. Nós combinamos que teríamos o segundo filho. Então abraça aí, querido. Aí eu, amém. Aí eu, cara... E assim, para um ser humano que está acima do peso, gente, bastante... Acordar de madrugada às 4 da manhã é muito difícil, cara. Não é só preguiça, é assim, o sono te envolve. E aí você fica assim, quem está aqui? Ele, o Valdemar. Aí tu, meu Deus. Aí tu, cara... E o garoto não dormia, velho. Ele foi dormir 6 e pouca. E eu tinha que sair 7. Eu falei, não vou dormir, acabou, vamos viver. Me ajuda, Senhor, amém. E fui. E aí, quando a Sara acordou, eu pedi perdão a ela. Por quê? Porque Pedro 1:3 vai dizer que eu tenho que considerar a minha esposa o vaso mais frágil da relação. E se eu não trato ela dignamente, as minhas orações são retidas. Deus não me escuta. Então, assim, irmãos... Tudo isso que nós estamos falando sobre o Espírito, sobre os dons, isso não é coisa de menino. Isso é coisa de quem quer ser homem e quem quer ser mulher. Deus é zeloso e ciumento com as suas coisas. Deus, é um pai de amor, mas ele não hesita em nos corrigir se a gente romper o limite. Vamos para o fim, irmãos? Paulo, você pode anotar na sua referência, eu não vou ler, porque eu já falei. 1 Coríntios 14, 23 a 25, é o relato onde vai dizer sobre o visitante incrédulo, né? A pessoa que nos visita no culto, vai dizer que se ele tiver contato com a profecia, ele vai se prostrar com o rosto em terra, adorar a Deus, testemunhando que, em realidade, Deus está no lugar. Ou seja, a profecia no culto coletivo saudável, ela serve para isso. Um visitante vem, o Senhor te dá uma profecia, porque os dons são dados à igreja. E aí, ao você profetizar na vida daquele visitante, ele vai dizer, cara, Deus está aqui, porque como é que ele sabe disso? E aí, nós ganhamos um irmão que estava perdido, sem saber que era um irmão, através da utilização de um dom. Isso não é para mim, isso é para o corpo. Né? Então, nós vemos que Jesus operava muitos sinais diante da multidão, mas o lugar de intimidade ele vivia com os seus discípulos.
Isso está em João 6,2, quando vai dizer: visto os sinais que ele realizava nos enfermos. Ponto final. E Jesus subiu ao monte e assentou-se com seus discípulos. Então, assim, nós vamos ser uma comunidade, já somos em alguma escala, mas isso vai crescer no nosso meio, na fluidez dos dons. Mas nós não podemos esquecer que o mais importante, que a melhor parte, é estar com o Senhor. Os dons não vão virar o nosso objetivo. Os dons vão ser ferramentas para que possamos servir o corpo de Cristo e juntos possamos ir ao encontro do nosso Senhor, porque esse é o nosso desejo.